Ao longo da história, várias figuras notórias têm deixado uma marca indelével pelos males infligidos a seus semelhantes. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin e Mao Tse-tung são apenas alguns exemplos de ditadores cujas ações trágicas são internacionalmente reconhecidas, tendo causado morte e destruição em escala global. No entanto, além dessas figuras proeminentes, há também uma miríade de monarcas, imperadores, líderes militares ditatoriais e presidentes vitalícios cujas políticas genocidas e repressivas não receberam a mesma notoriedade internacional. Isso não implica, no entanto, que esses líderes devam ser ignorados. Apresentamos agora uma lista com 5 ditadores terríveis, cujos feitos sombrios talvez não sejam tão familiares ao conhecimento geral. Esse é o canal Sabe o que mais? Trazendo fatos curiosos e bizarros que aconteceram ao longo da história. Número 1. Jean Bedel Bokassa. No auge de sua ascensão política, Jean Bedel Bokassa autoproclamou-se imperador da República Centro-Africana, consolidando-se como um dos ditadores mais extravagantes e excêntricos da África no século XX. Seu caminho ao poder começou com um golpe militar em 1966, e sua megalomania atingiu o ápice em uma cerimônia grandiosa, onde coroou a si mesmo, enquanto sua nação, já empobrecida, mergulhava na falência. A passagem de Bokassa pelo governo foi marcada por controvérsias e alegações chocantes, como as de canibalismo, que ampliaram sua reputação para além das fronteiras de seu país. Durante seu regime, a República Centro-Africana testemunhou um período de caos, crueldade e morte, dando uma cicatriz profunda na história da nação. Os relatos de extravagância e opulência pessoal de Bokassa contrastavam fortemente com a realidade de sua população, que enfrentava dificuldades econômicas e sociais crescentes. A pompa do autoproclamado imperador estava em total descompasso com a miséria que afligia seu povo. O reinado autocrático de Bokassa chegou a um fim abrupto em 1979, quando a França interveio militarmente, derrubando seu império e restaurando a república na região. O país enfrentou um período de transição tumultuado, tentando se recuperar dos estragos causados pelo governo despótico de Bokassa. A queda de Bokassa destacou a complexidade das relações entre líderes africanos e potências coloniais, evidenciando o papel desestabilizador que ditadores extravagantes podem desempenhar em nações já vulneráveis. A história de Jean Bedel Bokassa é um lembrete sombrio dos perigos do poder ilimitado nas mãos de um único indivíduo, e das consequências devastadoras que podem recair sobre uma nação despreparada. Número 2. N. Win. N. Win, o enigmático líder militar que dominou Mianmar como ditador por impressionantes 26 anos, de 1962 a 1988, permanece na história como uma figura complexa e perturbadora. Sua governança foi marcada por uma mistura intrigante de autoritarismo e excentricidade, tornando-o um líder que, de certa forma, desafiava a categorização convencional. A excentricidade de N. Win ficou evidente em suas políticas econômicas, que muitas vezes beiravam o bizarro. Um dos episódios mais notórios foi a decisão, em 1987, de desmonetizar grande parte da moeda do país. Essa medida drástica e inesperada causou um caos econômico, afetando profundamente a vida dos cidadãos comuns. A peculiaridade de N. Win o tornou cativante para alguns observadores, mas não se pode ignorar o lado sombrio de seu regime. Sua brutalidade e impiedade ficaram evidentes em suas ações, resultando na miséria de seu próprio povo. Milhares perderam a vida devido às políticas opressivas implementadas durante seu governo. Apesar de suas excentricidades, a liderança de N. Win foi marcada por um controle rigoroso e um regime autoritário que sufocava qualquer dissidência. A liberdade era um luxo raro sob seu domínio, e a população vivia sob constante vigilância. A dualidade entre a personalidade peculiar e as ações cruéis de N. Win cria um paradoxo intrigante na história de Mianmar. Seu legado é um lembrete sombrio dos perigos que podem surgir quando o poder é centralizado nas mãos de um líder autocrático, cujas decisões podem ter impactos duradouros na vida de uma nação. À medida que Mianmar avança em sua trajetória pós-N. Win, a memória desse líder enigmático continua a pairar sobre o país, lembrando as gerações futuras dos perigos que podem surgir quando o poder é mantido nas mãos de poucos, em detrimento do bem-estar coletivo.
Número 3. Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, o ex-presidente do Peru, entrou em cena em 1990, conquistando rapidamente a popularidade ao prometer combater a corrupção e implementar reformas econômicas necessárias para estabilizar a inflação do país. Inicialmente, suas ações foram aplaudidas e muitos o viram como um líder determinado a impulsionar o Peru para um futuro mais próspero. No entanto, a história de Fujimori tomou uma reviravolta sombria, transformando sua presidência em um período marcado por práticas autoritárias e violações dos direitos humanos. Em 1992, em uma manobra surpreendente, ele dissolveu o Congresso peruano, consolidando poderes extraordinários. Além disso, assumiu o controle do sistema judicial, consolidando ainda mais sua influência e minando os princípios fundamentais da democracia. Embora Fujimori não tenha sido classificado como o ditador mais brutal da história, suas ações contra as instituições democráticas são inegáveis. A dissolução do Congresso e o controle do poder judiciário marcaram um ponto de virada crítico, evidenciando seu compromisso com práticas que comprometiam os pilares da governança democrática. A popularidade inicial de Fujimori desapareceu à medida que surgiam relatos de violações dos direitos humanos, repressão política e corrupção. Sua presidência, que começou com promessas de reforma e estabilidade, tornou-se cada vez mais associada à concentração de poder em suas mãos e ao desrespeito pelas normas democráticas. A intervenção da comunidade internacional e protestos internos finalmente levaram ao fim do regime de Fujimori. Em 2000, ele renunciou ao cargo de presidente e fugiu para o Japão, onde viveu exilado. Em 2007, Fujimori foi extraditado para o Peru e, em 2009, foi condenado por violações dos direitos humanos. A história de Alberto Fujimori serve como um lembrete de como líderes que inicialmente prometem mudanças positivas podem, em última análise, trair os princípios democráticos, ressaltando a importância de manter vigilância constante sobre o exercício do poder. Suas práticas, apesar de não alcançarem os extremos de brutalidade de alguns ditadores, são uma advertência sobre os perigos que podem surgir quando se compromete a democracia em nome da estabilidade política. Número 4. Islam Karimov. Islam Karimov, o primeiro presidente do Uzbequistão, ergueu uma sólida fortaleza em torno do poder desde a independência do país em 1991 até o seu falecimento em 2016. Sua liderança foi caracterizada por um regime autoritário implacável, onde o controle absoluto era mantido por meio de uma mistura de repressão política e culto à personalidade meticulosamente construído. Durante seu longo reinado, Karimov consolidou o poder em suas mãos, eliminando qualquer forma de oposição efetiva. A repressão política tornou-se uma ferramenta corriqueira para silenciar vozes dissidentes e restringir a liberdade de expressão. A imprensa independente foi sufocada e as instituições democráticas foram subjugadas, deixando o presidente como o árbitro supremo do destino do Uzbequistão. O culto à personalidade em torno de Karimov foi cuidadosamente cultivado, criando uma imagem de líder infalível e indispensável para a estabilidade do país. Esse método, comum em regimes autoritários, contribuiu para a manutenção de sua posição incontestável e permitiu que sua vontade prevalecesse sobre qualquer crítica ou oposição. O ponto mais sombrio de seu governo foi o massacre de Ija em 2005, um episódio que ilustra a crueldade extrema de seu regime. Nesse trágico evento, as forças governamentais responderam violentamente aos manifestantes contrários ao governo em Andija, resultando na morte de mais de 1,5 mil pessoas. Este acontecimento chocante permanece como uma mancha indelével na história do Uzbequistão e é um símbolo dos extremos a que Karimov estava disposto para manter seu controle inabalável sobre o país. A morte de Islam Karimov em 2016 deixou um vácuo de liderança, mas também abriu a porta para a possibilidade de mudanças no Uzbequistão. Seu sucessor, Shavkat Mirziyoyev, assumiu o cargo com a promessa de reformas e uma abertura gradual ao mundo exterior. Essa transição, no entanto, não apaga as cicatrizes do passado autoritário do Uzbequistão, exemplificadas pelo legado sombrio de Islam Karimov. A história de Karimov serve como um alerta sobre os perigos do autoritarismo extremo e da concentração excessiva de poder,
destacando a importância de proteger os princípios democráticos e os direitos humanos em todas as sociedades. O Uzbequistão agora enfrenta o desafio de equilibrar as demandas por progresso com o legado autoritário deixado por seu primeiro presidente. Número 5. Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu, secretário-geral do Partido Comunista Romeno e presidente da Romênia, deteve uma firme e opressiva liderança desde 1965 até sua queda dramática e humilhante em 1989. Inicialmente, ele conquistou popularidade ao se opor à invasão soviética da Checoslováquia em 1968, mas seu regime rapidamente se transformou em uma crescente onda de repressão e má gestão econômica. Ceausescu ascendeu ao poder com a promessa de independência em relação à influência soviética, um feito que inicialmente cativou o povo romeno. No entanto, ao longo dos anos, seu governo se distanciou desses ideais iniciais, mergulhando a Romênia em um período sombrio de autoritarismo e controle rígido. Durante a década de 1980, Ceausescu implementou medidas de austeridade desesperadas para pagar as dívidas externas do país, resultando em uma escassez extrema de bens básicos. A população, já sobrecarregada pela repressão política, agora enfrentava a dura realidade da carência de alimentos, energia e outros recursos essenciais. Além disso, as políticas pró-natalinas de Ceausescu, projetadas para aumentar a população do país, exacerbaram a crise econômica. Com um aumento descontrolado na população e uma economia em declínio, a Romênia ficou à beira do colapso. O ápice da insatisfação popular ocorreu em dezembro de 1989, quando uma onda de protestos eclodiu em várias cidades romenas. As manifestações, alimentadas pela raiva acumulada de anos de repressão e penúria, marcaram o início do fim para o regime de Ceausescu. O colapso foi rápido e dramático. Em um julgamento apressado, Nicolae Ceausescu e sua esposa foram condenados à morte, executados no dia de Natal de 1989. A queda do líder comunista marcou o fim de décadas de opressão e abriu um novo capítulo na história romena. O episódio de Ceausescu serve como um lembrete sombrio dos perigos do autoritarismo desenfreado e da gestão econômica negligente. A Romênia enfrentou desafios significativos na transição para uma democracia pós-comunista, mas o evento de 1989 representa um momento crucial na busca da nação pela liberdade e autonomia. Esses foram os 5 ditadores que talvez você não conhecia. Espero que tenha gostado do vídeo. Quero pedir que se inscreva no canal e ative as notificações para sempre receber mais conteúdos como esse. Forte abraço e até a próxima!